Você tem abobrinha e batata? Prepare esta receita deliciosa para salvar o jantar, crocante por fora e macia por dentro. A primeira coisa a fazer é ferver as batatas até que estejam completamente cozidas. Enquanto as batatas cozinham, vamos preparar as abobrinhas. Elas já foram lavadas e secas. E com o uso de um mandolim, vamos fatiar as abobrinhas bem fininhas. Se você não tiver um mandolim, também pode usar uma faca. Com um pouco de paciência, você vai conseguir cortar as fatias de abobrinha bem fininhas. Então, vamos fazer assim. Vamos fatiar. Vamos fatiar. A espessura não precisa ser tão fina, a menos que você queira usar as abobrinhas cruas. Sempre tomem cuidado ao usar esses utensílios, porque eles podem ser perigosos. Este é, digamos, a espessura que precisamos obter. Prontinho, as abobrinhas já foram fatiadas. Agora podemos decidir usá-las cruas, mas se usarmos cruas, precisamos fatiá-las um pouco mais finas do que isso, certo? Olha, elas já estão flexíveis, tá vendo? Mas se quisermos enrolá-las cruas, precisamos que elas estejam assim. Ou talvez grelhá-las, por que não? Porque ficam deliciosas. E depois, principalmente, o que eu faço agora é uma pequena pré-fritura. Então, vou passá-las no óleo, assim vou deixá-las mais macias e também com mais sabor e gostosura. Dito isso, com essas sobras boas, o que fazemos? Jogamos fora? Não, 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 de jeito nenhum. Com esses, eu vou fazer uma massa deliciosa com abobrinhas e vamos reservar. Eu aqueci o óleo até a temperatura de 180 graus. E agora vamos mergulhar nossas abobrinhas e deixá-las por alguns minutos. Só o tempo suficiente para amolecerem, ok? Elas não precisam ficar totalmente fritas. Até porque assim elas vão ficar mais gostosas e mais saborosas, né? É, uma asapeniscaurata, como se costuma dizer, né? Como se diz lá na minha terra, uma asapeniscaurata. Depois, claro, a escolha é nossa, né? Aqui está. Vamos dar uma ajeitada nelas. Já estão prontas, como vocês podem ver. Olhem, estão macias, mas não estão super cozidas. Então agora vamos escorrer e colocar aqui. Pronto, só o tempo suficiente para amolecê-las. E continuamos com todas as outras. As abobrinhas estão prontas, vamos deixá-las aqui de lado. As batatas estão cozidas e agora só falta preparar o recheio. Em uma tigela, amassamos as batatas, que eu deixei esfriar um pouco. As batatas adiciono uma gema de ovo, um pouco de sal, um pouco de pimenta, um aroma de queijo pecorino, uma generosa porção de parmesão, salsinha e começo a amassar. Já desse jeito a mistura, digamos, o recheio, tá ótimo. Mas se quisermos deixá-lo ainda mais saboroso, vamos colocar dentro. Isso é para nós. Depois, para os vegetarianos, se não quiserem, não colocam. Eu, nesse caso, estou usando o speck que eu tinha disponível na geladeira. Então, vocês podem usar o que tiverem. Presunto cozido, presunto cru, enfim. Um embutido que vai dar um pouco mais de sabor, colocamos tudo dentro. Pronto. E, obviamente, eu também tinha provolone doce disponível. Eu sempre tenho porque eu gosto. E então colocamos tudo dentro assim. E continuamos a misturar a massa. Misturamos tudo. Aqui está, misturamos.
E o nosso recheio está pronto. Agora arrumamos as fatias de abobrinha. Eu coloco 2, porque são pequenas. Então vamos retirar um pouco do excesso de óleo assim. Se vocês tiverem abobrinhas um pouco mais largas, maiores, é ainda melhor. Mas essas também servem. Pegamos uma porção do recheio e colocamos aqui dentro. E enrolamos as abobrinhas desse jeito. Pronto! Vamos ajeitar direitinho. E este é o resultado. E deixamos aqui. E aqui estão, nossos rolinhos estão prontos. E colocamos alguns aqui de lado. Em um prato, preparei farinha de rosca. Coloco um pouco de queijo, então o restante do pecorino. Um pouco de parmesão. Uma pitada de pimenta. Uma pitada de sal. Misturo tudo. Vamos colocar também um pouco de páprica doce. Ou por que não, um pouco de pimenta picante, se você gostar. Acho que sim. Preparei uma travessa. Borrifo um pouco de óleo na base. Pego o rolinho. E mergulho o rolinho na farinha de rosca, assim. Depois coloco aqui, na travessa. E por cima mais um pouquinho de óleo. E mais um pouco de parmesão. Assim. E pronto! Nossos rolinhos estão prontos para ir ao forno. Uma coisa, se sobrar um pouco de massa, como no meu caso, não se preocupe. É só fazer assim, olha. Pegamos uma porção do tamanho de uma noz. Formamos uma bolinha ou um croquete. Passamos na farinha de rosca. E está pronto. Vamos colocar no forno junto com nossos rolinhos e vão ficar deliciosos. Os rolinhos saíram do forno. Assei a 200 graus Celsius por 30 minutos. Forno com ventilação. Se você tem forno convencional, aumente alguns graus a temperatura. E como eu sempre digo, cada um conhece o próprio forno. Dito isso, vamos deixar esfriar um pouco e depois vamos provar. E agora só nos resta experimentar. Que delícia! E depois dessa deliciosa degustação, eu me despeço de vocês e espero vocês na próxima. Um beijo para todos!